O Exército Revolucionário é a principal organização que se dedica apenas a derrotar o governo mundial de uma vez por todas. E o seu líder é ninguém menos que Monkey D. Dragon, o pai do Luffy. E sabemos que o Luffy decidiu se tornar um pirata, mas e se o Luffy tivesse se tornado um revolucionário? Então, se você quer saber como seria o One Piece se o Luffy fosse um revolucionário, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e há pouco tempo atrás eu postei um vídeo de como seria se o Luffy fosse um marinheiro. E vocês me pediram muito para fazer como seria se o Luffy fosse um revolucionário. E como esse canal é de vocês, é exatamente esse o vídeo de hoje. Então eu espero muito que você goste e se divirta com o vídeo. E se você gostar, deixa o seu like porque só assim eu vou saber quais conteúdos você quer ver aqui no canal. E assim eu faço mais vídeos desse jeito. Mas então, vamos agora para como seria se o Luffy fosse um revolucionário. Na história original de One Piece, quando o Garp se encontra com o Luffy em Water 7, descobrimos que o pai do Luffy é o infame Monkey D. Dragon, o líder do exército revolucionário e também conhecido como a pessoa mais procurada do mundo. Então, para a gente construir essa história de como seria se o Luffy fosse um revolucionário, eu tenho que mudar apenas uma coisa na história do Luffy. Ele, desde pequeno, já sabe quem é o seu pai. E diferente da história original, onde ele se inspira no Shanks para se tornar um pirata, aqui o Luffy percebe como seu pai é incrível e se inspira nele, querendo se tornar um revolucionário quando fizesse 17 anos. Então com isso, a infância do Luffy continuaria praticamente a mesma. Ele se encontraria com Shanks na Vila Fuchsia, faria amizade com ele e até mesmo ainda comeria a fruta que o Shanks estava carregando, ganhando os poderes de borracha da Gomu Gomu no Mi, que mais tarde viria a ser reconhecida como a Hito Hito no Mi modelo Nika, a fruta do deus do sol. Então isso não mudaria, já que não foi pelo fato do Luffy querer ser um pirata que ele comeu a fruta. O Luffy também conheceria o Sabo e o Ace, e eles se tornariam irmãos e treinariam juntos. O Sabo ainda tentaria fugir de seus pais nobres do Reino Goa, fugindo com um barco, e assim como a história original, ele também passaria na frente de um nobre mundial, recebendo um disparo de canhão no rosto, perdendo todas as suas memórias e sendo resgatado pelo Dragon, que o levou para ser um soldado do exército revolucionário. O Sabo então ainda seria treinado e se tornaria o número 2 dos revolucionários. Já o Ace, quando completasse 17 anos, também sairia ao mar para ser um pirata, assim como na linha do tempo original. Ele formaria os Piratas Spade e depois de ter sua tripulação derrotada, ele entraria para os Piratas do Barba Branca, se tornando o chefe da segunda divisão. E finalmente então, ao completar 17 anos, o Luffy é buscado pelo seu pai para se juntar aos revolucionários. Se juntando aos revolucionários, a primeira coisa que eu acredito que aconteceria era o Luffy se encontrando e reconhecendo Sabo, ficando muito feliz por descobrir que o seu irmão não tinha morrido, ele ainda estava vivo. De primeira impressão, por ter perdido a memória, é possível que o Sabo não se lembre do Luffy, mas com o Luffy ali ao seu lado e contando sobre as suas infâncias juntos e também falando sobre o reino de Goa e do Ace, é muito provável que o Sabo recuperasse suas memórias muito antes do que foi na história original, já que estaria se repetindo a forma como ele recuperou suas memórias. Na linha do tempo original, ao ler a notícia de que o Ace morreu, o Sabo sentiu um sentimento tão grande que suas memórias voltaram. Já conversando com Luffy, ele poderia ter essa mesma sensação ao se lembrar de toda a tristeza que ele passou com seus pais, com a queimada generalizada da parte mais pobre do reino, apenas para eliminar a classe inferior.
ele se lembraria do sentimento que ele sentiu naquele dia em que ele decidiu fugir de seus pais e de seu reino intolerante. E assim, ele recuperaria suas memórias novamente. Outra coisa que também aconteceria é o treinamento do Luffy muito mais cedo na história. Fazendo parte dos revolucionários, ele receberia um treinamento avançado tanto para controlar melhor sua Akuma no Mi, como para desenvolver o Haki. Ainda não sabemos qual a verdadeira força do Dragon, mas levando em consideração que ele é o líder dos revolucionários e que o Haki é uma força essencial para qualquer combatente em One Piece, é praticamente certo que ele domine todos os 3 tipos de Haki, até mesmo o Haki do Rei, já que esse tipo de Haki é passado pela linhagem, e como o Luffy possui ele, é muito provável que o Dragon também possua. Com isso então, o Luffy desenvolveria Haki muito mais rápido na história e se fortaleceria muito mais treinando com o Dragon e os revolucionários do que seguindo a sua viagem como um pirata. Agora, algo muito importante também que aconteceria é que com o Luffy decidindo ser um revolucionário ao invés de um pirata e possuindo a importantíssima fruta do Deus do Sol, que tem um papel muito importante para o mundo de One Piece, isso faria com que o Shanks ficasse de olho nele. Como eu já falei aqui no canal algumas vezes, o Shanks com certeza sabe a verdadeira importância da fruta de Nika. Ele atacou um navio do governo protegido pela Cypher Pool justamente para roubar esta fruta. Tanto que ele comemorou depois de descobrir que aquela era a Akuma no Mi que eles estavam procurando. Isso levando em consideração que o Shanks é alguém que fica no meio do mundo, ele fica neutro. Ao mesmo tempo em que ele é um pirata, ele também possui ligações com os Gorosei e com o alto escalão do governo mundial. Então ele não atacaria um navio do governo sem um bom motivo. E ele provavelmente fez isso porque a sua missão era dar esta fruta para a pessoa certa e guiá-la para mudar o mundo. E bom, então com o Luffy nunca saindo aos mares, várias coisas seriam diferentes na história. O Kobe permaneceria no navio da Alvida trabalhando como seu servo e nunca se tornaria um marinheiro, já que ele não teria a inspiração do Luffy de querer seguir seus sonhos, e mesmo que uma hora ele cansasse de tudo aquilo e se rebelasse, ele apenas apanharia da Alvida, ou no pior dos casos, perderia sua vida. Já o Zoro permaneceria sem comer por 30 dias, cumprindo seu acordo com o Helmeppo. Porém, depois disso, ele perceberia que o Helmeppo nunca planejou cumprir sua promessa, e por isso, já sem forças para se soltar e sem nada para comer ou beber, o Zoro apenas continuaria preso ali até morrer de fome e de sede. O Bug ainda estaria em Orange Town se aproveitando da ilha. O Sop e a Kaia provavelmente seriam mortos pelo ataque do Kuro tentando proteger a Vila Sairo. O Sanji permaneceria no Baratie até que 2 anos depois a Germa viesse buscá-lo para um casamento arranjado com a família da Big Mom. O que na verdade era uma cilada para matar a Germa e ficar com sua tecnologia. Então provavelmente o Sanji morreria no casamento. E por mais que a Germa só tenha encontrado o Sanji por ele ter saído no mar e ganhado uma recompensa pela sua cabeça, ela provavelmente iria atrás do Sanji de qualquer forma e o pai do Sanji, o Jude, colocaria uma recompensa nele para encontrá-lo. Já agora a Nami seria sabotada pelo Arlong, perdendo todo o seu dinheiro e teria que ficar desenhando mapas para ele pelo resto de sua vida, ou tentar se rebelar e acabar morrendo. Com isso, todos no East Blue que foram salvos de alguma forma pelo Luffy acabariam tendo o fim mais trágico por ser um local mais isolado do mundo de One Piece, onde até mesmo a proteção da marinha é menor, por ser considerado o mar mais fraco de todos. Porém, já na Grand Line, eu acredito que seria um pouco diferente. O Exército Revolucionário é uma organização militar extremamente poderosa. Eles são uma força no mundo que se opõe diretamente ao governo mundial e busca desmantelá-lo. Eles são particularmente contra os nobres mundiais de Mary Joyce, que controlam e se beneficiam da corrupção do governo.
Ou seja, o objetivo dos revolucionários é destruir o governo mundial. Por isso, eles prestam atenção em cada ilha no mundo e em cada pessoa relacionada ao governo. E nos locais em que eles percebem que o governo está uma desordem, ou seja, que é mais fácil atacar, eles vão e libertam aquela ilha, criando uma pequena revolução naquele lugar. Basicamente, a tática dos revolucionários é se preparar muito antes, analisando cuidadosamente e atacar nos lugares mais fracos, diminuindo assim, pouco a pouco, o poder do governo e salvando ilhas com revoluções. Então podemos ter praticamente certeza que eles sabiam de praticamente tudo o que estava acontecendo na Grand Line, principalmente das ações dos Chichibukais, que mesmo sendo piratas, ainda trabalhavam diretamente para o governo mundial. Então, considerando que a personalidade do Luffy continuaria a mesma, assim como a sua justiça de liberdade, eu acho muito difícil o Luffy ficar sabendo dos problemas do mundo e não fazer nada para ajudar. Ele com certeza faria o possível para ajudar todos que conseguisse. Então, sabendo o que o Crocodile estava fazendo com Alabasta, por mais que os revolucionários tenham decidido não agir nesse caso, o Luffy tentaria ajudar. E assim como na história original, o Luffy iria até Alabasta, enfrentaria o Crocodile e libertaria o reino das mãos do Chichibukai, salvando assim a Robin. E aqui eu acredito que o único lugar seguro para Robin naquele momento seria com os revolucionários. Já vimos que o Dragon possui um interesse muito grande pela Robin, e também vimos que o Dragon até mesmo chegou a ver as consequências do incidente de Ohara. Então eu acredito que ele levaria Robin para a organização, a mantendo em segurança do governo mundial. Isso também se repetiria em Thriller Bark. Vendo que o Moria estava roubando as sombras de muitas pessoas e deixando elas moribundas sem poder sair no sol, o Luffy iria até lá para parar o Chichibukai. E pode parecer meio exagero o Luffy derrotar o Moria sozinho, sendo que na história original ele foi junto com toda sua tripulação e ainda assim teve que consumir várias almas para ter um aumento de poder e enfrentar o Moria. Mas, neste caso, o Luffy também não iria sozinho. Ele com certeza estaria junto com o Sabo e acompanhado de vários outros soldados do exército revolucionário, afinal ele é filho do capitão deles. Então ele derrotaria o Moria e devolveria as sombras de todas as pessoas, libertando assim também o Brook, que continuaria sua viagem e cumpriria sua promessa com Elabon. E essa mesma ação do Luffy também se repetiria em Dressrosa, quando Doflamingo tomou à força o reino, construindo fábricas e escravizando seus cidadãos, transformando boa parte deles em brinquedos. O Luffy, vendo isso, então iria até Dressrosa libertar o reino de Doflamingo. Ele então venceria o Chichibukai, assim como na linha do tempo original, e traria liberdade mais uma vez para o reino de Dressrosa. E derrotando todos esses criminosos, o Luffy ganharia destaque e passaria a ser mais reconhecido pelo mundo e também temido pelo governo mundial. Porém, eu acredito que a mesma coisa não aconteceria com reinos e casos menores, como é o caso do Apou com a ilha de Drum. As chances seriam mínimas dos revolucionários se envolverem em um caso em que o próprio governante do reino está dominando seu povo, porque isso não está ligado com o governo mundial. Com isso então, a doutora Kureha e o Chopper seriam expulsos do castelo com a volta de Apou, e se esconderiam ou enfrentariam e possivelmente acabariam morrendo. Já o Frank continuaria sua vida normal como chefe da família Frank em Water 7, até ele ser encontrado pelos agentes infiltrados da CP9. Nesse ponto, o Ace, que estava atrás do Barba Negra por ter matado um de seus companheiros de tripulação, é capturado por ele e entregue à marinha, tendo a sua execução marcada em Marineford. Com isso, o Luffy com certeza não ficaria parado. E aqui eu vejo duas situações possíveis. Ele poderia invadir Impel Down, como na linha do tempo original, e tentar salvar o Ace, ou ele se uniria ao Barba Branca na Grande Guerra de Marineford.
E eu sinceramente acho que nem o Dragon e nem o Sabo deixariam o Luffy se arriscar tanto invadindo a prisão mais perigosa do mundo. Porém, eles não poderiam impedi-lo de salvar seu irmão. E por isso, agora o Sabo com suas memórias de volta, eu acredito que todos os comandantes do exército revolucionário se reuniriam para se juntar à batalha em Marineford, assim como eles se reuniram para atacar Mary Joyce. Então, com a força da tripulação do Barba Branca, mais a força do exército revolucionário e com a Belobete inspirando e encorajando todos os seus aliados com o poder de sua fruta, a vantagem certamente estaria com eles. Com isso, eles conseguiriam libertar o Ace e fugir, com Luffy salvando assim o seu irmão. Agora, estando livre novamente, o mais provável seria o Ace voltar a ser o comandante do Barba Branca. Ele considera o Barba Branca como um pai, e por mais que ele ficaria muito feliz em reencontrar seus dois irmãos, ele jurou lealdade ao Newgate. Então eu acredito que o Luffy, sendo um revolucionário, seria uma força essencial para derrubar o governo mundial. Além disso, o Shanks é alguém que tem contatos com todas as organizações principais do mundo. E sabendo que o Luffy é aquele que mudará o mundo, ele agiria como mentor, guiando o Luffy em seu caminho até que ele enfim possa trazer o amanhecer ao mundo de One Piece. E bom galera, como vocês me pediram, eu trouxe como seria o mundo de One Piece se o Luffy fosse um revolucionário. Então eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. E se você gostou, eu peço que você deixe o seu like porque isso me ajuda demais e ainda me mostra que você está gostando. E se você quiser receber mais vídeos como esse, então se inscreva no canal e ative o sininho, porque desse jeito toda vez que tiver um vídeo novo como esse, vai chegar aí para você, e assim você não perde nenhum vídeo. Então, muito obrigado por você ter assistido até aqui e até a próxima!